que eles ficaram visitando aí o Brasil, em 12 estados brasileiros, dentro desse motorhome. E estão de volta aqui para alguns eventos, mas já daqui a pouco já pegam a estrada mais uma vez. Primeiramente, agradecer aqui a presença de vocês para compartilhar um pouco dessa história. E eu me lembro quando a Gabriela Rautrive, nossa colega, fez a matéria lá com vocês, e a Eliane mostrou o motorhome, eu via muitas pessoas marcando na nossa rede social: olha, fulano de tal, olha esse motorhome, é isso que eu te falei, vamos fazer isso também. Como as pessoas se identificam com esse tipo de, não sei se dá para dizer, aventura. Bem-vindos, Liane e Wilson, aqui à Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade. E realmente, todo mundo olha para a gente e diz, é meu sonho, né? Muita gente querendo fazer. E a gente sempre diz, faça, foca, trabalha, né? E já vai projetando, porque foi muitos anos até chegar nesse ponto de poder sair mais tempo. Fale um pouco desse início, então, dessa história, como começou a paixão, não só pela viagem, mas também por motorhome, e lá em 1994, até chegar a essa grande viagem que vocês fizeram. Boa tarde a todos os ouvintes, a Ricardo também. Na verdade, foi um sonho que a gente tinha de construir algum meio da gente poder viajar. Né? E então começou em 94, quando a gente comprou um ônibus, né, do Expresso Azul, e aí a gente montou esse primeiro motorhome, que ficamos com ele em torno de 20 anos, né? E depois de muitas viagens, a gente percebeu que era um carro muito grande para certos lugares. Então a gente foi e vendeu o motorhome e trocou por um menor. E agora, com essa viagem, a gente montou um outro motorhome, né, uma Sprinter extra longa, que atendeu a praticamente todas as necessidades que a gente tinha em função de tamanho, para deslocamento também, e gastos com combustível, que também sempre conta bastante, né? E a jornada de vocês, esta mais recente, foi a mais longa? Começou quando, onde e se estendeu até que lugar do Brasil? Começamos em outubro, no início de outubro, e com um primeiro... Aqui em Lajeado. Saímos aqui de Lajeado, e o Wilson disse, nós vamos para o Pará. Pará existe? Né? Alter do Chão, lá foi a Liane, ex-professora, pesquisadora, planejadora, né? E disse, meu Deus, que lugar lindo, né? Poucos conhecem o Pará. Então, esse foi o destino principal. Claro que daí começamos também, retomamos Mato Grosso, bonito, que já tínhamos feito, fizemos mais um pouco. O oeste do Paraná, que é muito lindo também, as Lagoas de Itaipu, mas fomos para Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso, para chegar no Pará. Do Pará, Nordeste, né? Maranhão, Piauí, Ceará. E o litoral já tínhamos feito em 2 momentos com aquele outro motorhome. Fizemos com os filhos meninos e depois adolescentes. E essa vez, então, a gente traçou uma linha no meio do Brasil. Tocantins, Goiás, Minas, São Paulo, Paraná, e descobertas incríveis. Que maravilha. Eu fico imaginando aqui, Ricardo, esse trajeto todo. O que tudo foi visualizado, foi apreciado, as culturas novas que foram descobertas. O que chamou mais a atenção de vocês durante esse trajeto todo? A gente imaginava que ia ver realmente essas paisagens paradisíacas, né? E realmente foi. O Brasil, dá para dizer que cada estado é um outro país. Essa é a impressão que a gente teve agora, ao retornar. Foram quantos? 13 estados? 12 estados. Mas o mais surpreendente é que não foi só os lugares que nos surpreenderam, as pessoas. O povo brasileiro é de uma receptividade imensa. E mesmo estrangeiros no Brasil, que acabaram se tornando brasileiros, isso nos deixou, acho que, o mais impactado, né? A receptividade das pessoas, a ponto de fazer amizades agora, e vão nos vir visitar também, né? Essa foi uma parte marcante, bem marcante. E principalmente no Pará, onde hoje são os venezuelanos, Sim. que tem muitos venezuelanos no norte, né? Então eles também
a gente percebe a dificuldade deles se adaptar ao novo país, né? Então, mas eles também são muito receptivos, assim, eles ajudaram algumas coisas que a gente precisava, né? Em termos de local, né? Então, foi uma experiência fascinante, na verdade. Algum local que mais surpreendeu vocês, tanto positiva quanto negativamente? Bom, um dos lugares que a gente se surpreendeu, porque realmente a gente tinha pouco conhecimento e grande parte das pessoas também tem pouco conhecimento, que é Alter do Chão, que é no Pará, que é do lado de Santarém. São lugares incríveis, são tudo banhados por rio, né? O rio Tapajós, né? Que às vezes a gente fazendo os passeios, a gente percebia assim, puxa vida, mas o que tem do outro lado? A gente não consegue ver o que tem do outro lado. Tem lugares que são 23 quilômetros de um lado até o outro. Então, assim, puxa vida, mas isso é um mar, na verdade, né? E não, é um rio, né? O rio, e assim, é um rio quase que, assim, sem poluição. Claro, tem, mas não é aquele que nem o rio Amazonas. O rio Amazonas, ele é escuro, né? Mas o rio Tapajós, ele é claro. E para se banhar com ele é uma delícia, porque é uma água quente, né? Então a gente ficou um mês lá. E a estrada passa por onde? Ela passa, na verdade, é 163, ela passa desde o sul, ela vai até o norte, no caso, que é até Santarém, né? Ela até sobe mais, mas assim, que dê para transitar normalmente até Santarém, né? E ali ela fica a 40 quilômetros, mais ou menos, de Santarém. Pro sul, né? E do rio? E do rio ela fica do lado, na frente do rio, assim. Vai viajando com uma bela visão. Não, a estrada em si, ela não passa pelo rio, né? Pois a gente só a gente vai pelo meio do estado, né? E o rio fica, vamos assim, sei lá, uns 200 quilômetros da estrada, no caso, né? Dessa jornada, ficou alguma impressão negativa de algum local? Olha, eu acho que não, porque assim, ó, quando a gente viaja de motorhome, né, sempre existem imprevistos, né? Então, esses imprevistos a gente não contabiliza eles como coisa ruim, porque isso faz parte da vida da gente, né? As estradas são de boa qualidade? Olha a cara da Iana, pra quem tá vendo na live, vê que ela botou a mão na cara e baixou o rosto. Eles dizem que aquilo é estrada. Nossa. Principalmente por exemplo, esse trajeto do Pará, da 163, que tem um bom trajeto que não está asfaltado. E eu dizia, amor, tu me prometeu, tu disse que ia ter estrada asfaltada, né? Estrada de chão? Sim. De chão. Vamos dizer assim, esse trecho dentro do Pará, boa parte já está asfaltado. Mas ainda falta trechos, assim, o primeiro trecho, que é depois de Rurópolis, né, que é no Pará, tem uns 50 quilômetros que não está asfaltado. Aí depois tem mais uns 20 asfaltados. E não choveu durante o percurso em nenhum momento. A gente, na verdade, tinha essa preocupação. Porque a gente sabia que tinha alguns lugares que ia ter dificuldade com chuva, né? E muitos buracos. Muitos. Bom, tanto dá saudade de pagar pedágio? Sim. Tanto que quando chegamos em São Paulo, o Wilson ficou muito feliz. Ele disse, meu Deus, eu estou me sentindo na Autobahn da Alemanha. São Paulo é outro país dentro do Brasil. E tudo funciona, tudo é perfeito, e aí tu tem vontade de pagar pedágio. Em relação às estradas, né? O resto a gente não, mas as estradas são muito boas. E outra coisa que no norte e boa parte do que a gente fez, ela não é pedagiada. Então, as estradas são muito ruins, né? Tanto federal como estadual, né? Todas elas têm muitos buracos, quebra-molas que não são sinalizados, né? Então, assim, por 2 vezes as coisas voaram para cima, 2, 3 vezes. Mas né? o motorhome aguentou bem, né? Porque esse motorhome, eu vou aproveitar para dizer que foi nosso filho que fez, né? Ele tem uma indústria de motorhome aqui em Lajeado. E já foi procurado para fazer outro? Sim, já está no quarto agora, já tá Ricardo. No quarto. Sim. E super aprovou, não entrava pó, não soltou um parafuso, não caiu nada, está tudo pronto para a próxima viagem. Planejado para a viagem longa. Já passou pela revisão para ir para a próxima. Sim, já passou. Sim, já foi para a revisão na segunda, né? Qual é o valor de um motorhome?
Bom, aí depende Claro, muito... que vai depender do por tamanho, exemplo, modelo. porque depende muito. Assim Se tu como um pega- automóvel, né? se tu pegar um carro Marca. novo, montar ele, por exemplo, assim, normalmente quando tu monta um motorhome, normalmente o proprietário compra o carro, né? E aí a montagem ele paga, né? Então, em torno, assim, tu pode variar bastante, de 100 até 800 milhão, né? Isso é muito difícil de mensurar isso, né? Porque tem muitas variáveis, né, nessa Sim. montagem, né? Rio Grande do Sul é um expoente em fabricação de motorhome, conhecido no Brasil inteiro. Nós, no Maranhão, né, que a gente viu um cara que veio aqui fazer em Gramado, que é hoje a top do Brasil. Né? Mas existem, então, para todos os bolsos e necessidades. Por outro lado, economiza em diárias, não precisa ficar em hotéis. E aí eu quero chegar na questão de... É o custo-benefício, né? De locais para ficar. Né? Vocês encontraram aqui em Estrela até, tem um local agora para receber os campistas. A gente sabe que em Santa Catarina eu conheço alguns lugares, mas no Brasil como um todo, vocês tiveram dificuldade ou encontraram mais facilidade do que esperavam para chegar, deixar o seu local? Se tem local específico para os motorhome ou era os próprios moradores que ofereciam as casas? Pode falar. Um pouco de tudo. Nós fomos, acho que, já preparados para encontrar o mínimo. Né? Mas nos diziam que o pessoal era muito receptivo e que tínhamos também a oportunidade de ficar em postos de gasolina excelentes, que recebem motorhome. E assim a gente foi descobrindo. Tu ia muito no local, tu ia vendo. Seguindo outros casais viajantes no Instagram, nós fomos também tendo ótimas referências. E surgiu agora, recente, de janeiro para cá, um canal no Insta e no Face, que é Camping Preço Justo, menos de 25. Reais. 620 pontos de camping e apoio no Brasil. Então, tu fica assim, de queixo caído, desmistificando a história de no Brasil não tem. Claro, não tem o que tem numa Europa, né? Mas existe sim, e está se divulgando em condições, às vezes, muito boas. Menos de 25 a menos de 25 reais A na diária por por pessoa. Por pessoa. Sim, e aí tem os PA, que é pontos de apoio, que então é gratuito. Ou com luz e água, ou não tem nada, até só para te ficar. Né? Mas chegamos a dormir assim em praça. E tiveram algum problema com segurança pública? Com segurança? Não. Nem presenciaram nada, assim, nenhuma intercorrência nesse sentido. É. Foi uma viagem segura do ponto de vista da segurança. Sim, do ponto de vista técnico, no caso, que a gente tinha preocupação, de repente, sempre de procurar lugares seguros, por exemplo, de perguntar, antes de ficar nos locais, perguntar se a gente poderia ficar, se a gente tinha possibilidade, a questão de segurança. Não é perigoso, né? e tal. E essas coisas têm que ser, vão ser vistas antes, Tem que né? se precaver. Não adianta tu pegar e parar num lugar, daqui a pouco vem polícia e te tira do lugar. Não, isso não tem. E já aconteceu com vários viajantes já. Isso, então tu não pode... Se ele for visitado pela polícia, esse é o menor dos problemas. Né? Isso, Sim, O esse pior é o... se for Mas visitado, aí, eu digo, criminosos, assaltantes, esse tipo de Nos coisa. falavam assim, Belém é uma cidade grande, um pouco violenta. Cuidem, não fiquem. Daí a gente foi para o tal posto Benevides, que era um pouquinho, tipo daqui a Teutônia. E lá, então, toda a segurança. São Luís, né? A gente não ficava dentro da cidade, íamos para um camping próximo. Manaus a gente pulou, porque estava realmente com muito Covid e também um pouco uma insegurança maior. Essa nós vamos fazer numa outra, talvez voando. Mas no mais, assim, a gente não foi, claro, para Salvador, Rio de Janeiro, mas assim, nos surpreendeu também, porque todo mundo dizia, vocês são loucos viajar no Brasil? Que perigo. Não, gente, não vimos perigo. Não vimos. E aí, chegando aqui no Rio Grande do Sul, a gente foi uma vez no Maranhão que uma polícia rodoviária nos parou. Não se via. Se via que eles existem, mas não tem interferência.
E aquela rotina de vocês, né? A gente sabe, né? A motorhome ali, para quem acompanhou o vídeo, inclusive a gente vai disponibilizar nessa nova matéria aqui para conhecer, tem a cama, tem o banheiro, tem o fogão, tem a geladeira, né? Mas tem que comprar comida, dependendo, não vai ter, ou todos os lugares têm ponto de luz, tem tudo que vocês precisam. Tem algum perrengue aí que se passa, que vocês passaram? Sim. Na realidade, Ricardo, assim, ó, isso foi uma das brigas que a gente tinha, né? A Liane, como ela é acostumada a comprar no mercado aqui em casa, né? Então, ela sempre compra muita coisa, né? E o lugar é pequeno para estocar. Então, eu sempre dizia para ela assim, menos, porque a gente vai parar em mais lugares, ou não precisa comprar tanta coisa, né? Então, que é justamente isso. A gente tem que, vamos assim, criar uma possibilidade para a gente poder, assim, ter menos coisas também, né? Só como o lugar é pequeno, a gente passou de uma casa de 200 e poucos metros quadrados para 7 metros quadrados. Então, é difícil tu conseguir diminuir tanto assim, né? Mas, assim, é uma das coisas que a gente vai se adaptando com o tempo, né? Principalmente que em 5 meses a gente vai aprendendo muita coisa, né? Então, assim, é sempre a preocupação de ter... como a gente tem praticamente uma independência em termos de autonomia, né, de luz, né, que a gente tem uma placa solar com 2 baterias, então tudo funciona 12 volts dentro da casa. Então, vamos assim, mesmo que a gente não tivesse um ponto de luz, a gente teria autonomia para dormir aquela noite, tudo sem problema nenhum. Qualquer né? motorhome, Luiz. Pois é. Não, e toda uma história de vivência, né? Tem que sempre ficar ligado nisso. Água suficiente, né? A gente ter banhos reduzidos, o descarte dos detritos. Tem banheiro dentro do motorhome. Tem chuveiro também. E os descartes têm que ser em lugares adequados, né? Isso não se faz, né? De sair largando em tudo. Claro. Então, isso são preocupações diárias como uma residência. E Né? qual é o orçamento de uma viagem dessas? Bom, o nosso orçamento era o que a gente ganhava. então, por isso a gente tem que, vamos assim, maximizar o máximo, né, do dinheiro para que ele renda bastante durante um mês inteiro. Então, assim, quando a gente gasta muito em passeios... Durou 30 dias a viagem. 30 dias durou Não, a viagem. 150 dias. 150 dias. Foram 5 Então, como a gente tem aposentadoria, né? Então, esse dinheiro tem que render, né? 30 dias ele tem que render aquilo ali. Então, quando a gente rodava muito ou fazia passeios muito caros, a gente tinha que ficar mais tempo parado, né? Que a gente economiza ficando parado, né? Dentro do orçamento. Dentro do orçamento. Bom, para finalizar, Wilson e Liane Pachin, vocês estão de volta aqui, até tem alguns eventos aqui, né? Até por isso que voltaram, né? Sim. Enfim, teve outras situações aí de saúde também, que eu tô sabendo, mas já querem embarcar de novo. E não estão morando na casa de vocês. Estão dentro do motorhome. Sim. No pátio do filho, em Teutônia. Porque estão reformando. Nós alugamos a né? casa para o vizinho que está reformando. Né? Mas é só um pit stop em Lajeado e aí já tem a próxima. E a próxima vai ser para onde? Para a Argentina, para Bariloche, e aí depois Mendoza até Tucumã, na Argentina, que é mais para o norte. Mas para te ver, eu estou menos ansiosa nessa questão de vai faltar comida, não vai ter supermercado, porque a Argentina, eu sei que em todas as cidades tem lá Anônima, um supermercado assim, né, local. E no Brasil eu não sabia o que ia ter. Por isso eu tinha, às vezes, eu acho que é um instinto de sobrevivência. Não, tem fruta e verdura, vamos comprar. Então, mas não tem espaço, né? Mas acha, né? E quantos dias vai ser essa 90 viagem? dias. É o que o passaporte permite, né? O que voltamos para outro casamento. É só a Argentina ou vai ter Uruguai, vai ter alguma outra coisa? Não, dessa vez só a Argentina, em função até da própria moeda, né? Que hoje está bastante favorável para a gente. Sim. E o Uruguai é bastante mais caro, né? Então, a gente optou pela Argentina nesse momento agora. Claro que a gente já tem outras viagens, Vai ter tempo, né? Vai ter bastante outros tempo. também. Mas ainda completando o que perguntaste, o que hoje alguém perguntou, o que faltou? O que falta no Brasil? Porque temos uma abundância que é incalculável, tanto de recursos naturais como de riqueza de produção. O agronegócio no Brasil é uma coisa assustadora. Eu não imaginava nós dois não imaginávamos que está nesse porte. Então, é um Brasil muito rico.
O que falta? A saúde, top. Nós precisamos 3 vezes procurar UPA. Top. Né? Sem problemas viajar nessa questão de saúde. Mas eu acho que o problema maior é educação. A educação falta muito. Muito. Eu estou falando de não ler. De educação, de as não pessoas receberem. Sim. Ensino, ler e escrever e calcular. Talvez vocês viram, coisas do tipo. Vimos. Nesse sentido. Que aqui não se vê tanto, no Vale do Taquari, né? Não. E eu, como professora, sempre tive um olhar muito atento para isso. Cultura, esta é a cultura deles, né? Eles têm características próprias. Mas a falta de ler e calcular é triste. Tá bom. É importante, né? A gente fala, daria para falar muito mais aqui, mas muito mais. Temos a nossa obrigatoriedade com o tempo aqui. Liane, Wilson, muito obrigado pela presença de vocês, compartilhar um pouco dessa vivência deve ter sido incrível, que nem muitos falaram, né? Um sonho para muitas pessoas, com certeza. Eu gostaria muito de fazer algo semelhante também. Então, boa viagem a próxima, né? Uma boa estada também aqui no Vale do Taquari enquanto estiverem por aqui. Muito obrigado a vocês também. Valeu. Um abraço. Boa tarde. Boa tarde. 3 horas e 49 minutos.